Muito bem, dando continuidade aí ao nosso treinamento, hoje vamos falar então aqui da aba Cenários. Na aba Cenários, a primeira aba aqui é a aba Cadastro, onde nós vamos então estar cadastrando as forças motrizes que impulsionam, né, os fatores críticos de sucesso que interferem diretamente na decisão estratégica da empresa, da organização. E vamos também estar cadastrando aqui as premissas gerais, tá, que vão delimitar então a nossa análise, o nosso estudo, ok? Então, primeiro aqui, falando das forças motrizes, né? As forças motrizes são aquelas forças do macro e do microambiente, tá, ok? Então aqui eu tenho 5 forças motrizes, que são as principais, tá? E você já vai receber esse sistema já com essas forças motrizes aqui, e dependendo do tipo de negócio, da organização que você estiver analisando, essas forças motrizes podem ser diferentes, tá, ok? Você pode estar incluindo outras aqui e deixando essas aqui, ou você pode, se você quiser, apagar essas aqui e colocar somente aquelas que você deseja, ok? Então cada célula aqui ela tem um comentário explicando um pouco sobre cada força motriz, caso você não conheça muito bem, tá bom? E aqui na questão principal, aqui no cadastro das premissas, você tem aqui a questão principal, que é então o objeto, né, o objetivo do estudo, objeto do estudo, certo? Com base nessa questão principal, aqui também tem uma informação, né, um comentário aqui que te explica o que é essa questão principal, né? É ela que vai nortear o estudo dos cenários, né? E é uma decisão, né, com base no nosso caso, que estamos analisando cenários, né, com foco em segurança. Ideal é que se tenha uma questão relacionada à segurança. Então, no nosso exemplo aqui, eu coloquei aqui, a empresa deve investir em segurança. A questão principal, geralmente, ela é uma interrogação, né, uma pergunta, né? Então, aqui no horizonte temporal é o espaço de tempo, né, que essa análise que você está fazendo, ela vai abranger. Isso aí, ela é relativo, você define, né? E aqui o espaço geográfico a abrangência, né, da sua análise, ou seja, ela pode ser local, pode ser regional, pode ser estadual, nacional, pode ser mundial, e aí depende então da grandeza da tua análise de cenários, da análise que você vai estar construindo, tá bom? Então, cadastrando aqui as forças motrizes, tá? Cadastrando aqui as premissas gerais, nós vamos então aqui para a aba Forças Motrizes, que aqui nós vamos então estar classificando as forças motrizes quanto ao seu grau de importância e de incerteza em relação à decisão estratégica da empresa. Qual é a decisão estratégica da empresa aqui no nosso exemplo? É se a empresa deve ou não investir em segurança, certo? Muito bem. Então, qual é a importância das forças socioeconômicas, né, que são as forças sociais e as forças econômicas? Elas estão juntas aqui, né, como se fosse uma só. Qual a importância das forças socioeconômicas na decisão estratégica da empresa, né? É importantíssimo, ok? Então aqui nessa lista suspensa, você tem do mais baixo, que é irrelevante, né? Importância, o nível de importância mais baixo, que é irrelevante, ao nível de importância mais alto, que está na primeira posição aqui, que é o importantíssimo, ok? Então, nesse nosso exemplo aqui, as forças socioeconômicas, ela tem um nível de importância muito alto, tá bom, para a decisão estratégica da empresa. E o nível de incerteza, né? O nível de certeza, o nível de incerteza das forças socioeconômicas, que são geralmente a condição social e econômica do país ou do local, geralmente do local onde você vai estar analisando, né?
ela é o grau de incerteza, se ela é totalmente certo, ou seja, o nível de incerteza é muito baixo, ou se ela é totalmente incerto, ou seja, o nível de incerteza é muito grande. Você não sabe o que vai acontecer, para onde vai, né, o caminho que essas forças vão tomar, enfim. Então aqui, né, no nosso exemplo, a gente sabe que é pouco incerto, né? E a gente sabe que a condição socioeconômica eu particularmente aqui no local, né? Ela é pouco incerto, né? Ou seja, quase certo, né? Condição muito precária, muito ruim, tá bom? Então aqui nas forças políticas é o mesmo raciocínio, né? O nível de importância das forças políticas em relação à segurança é muito importante, ok? Até por conta aí da segurança pública é uma situação totalmente política, certo? E o grau de incerteza, né? Totalmente incerto, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, ok? Então aqui tendências de setor de mercado, né? Qual é o nível de importância na decisão estratégica da empresa? Pouca, muito pouca. Vou colocar pouco importante, não vou colocar irrelevante, vou colocar pouco importante, porque tendência de setor de mercado para o segmento que nós isso aqui, para o segmento aqui de comércio de medicamentos, né, é pouco importante, ok? Então aqui não tem importância nenhuma, né, para a área de segurança, né? Então aqui, ó, o nível de certeza, né, é pouco incerto, porque a gente sabe que as tendências do setor de mercado aqui para a área de comércio de medicamento ela é bem estável, né? E aqui as forças tecnológicas é muito importante, importantíssimo para a decisão estratégica da empresa, tá bom? E o nível de certeza totalmente certo, porque a gente sabe que as forças tecnológicas, né, a tecnologia ela tem evoluído, tem crescido cada dia, aparece aí sistemas mais modernos, enfim. E aqui as tendências demográficas, ela tem uma importância em nível médio, então vou colocar aqui importante, né? E aqui a incerteza eu vou colocar totalmente certo, tá bom? Muito bem, feito isso, né, nós já classificamos aqui as forças motrizes, né, em relação ao grau de importância e o grau de incerteza em relação à decisão estratégica da empresa. E nós vamos então identificar aqui os fatores críticos de sucesso. Eu já tenho aqui uma relação, já para adiantar, para não tomar muito nosso tempo, ok? Então vou utilizar aqui apenas 5 exemplos aqui, para que o nosso vídeo não fique muito longo, tá bom? Então aqui nós temos aqui os fatores críticos de sucesso, uma breve descrição, né, apenas para exemplificar, aqui o texto aqui não fique muito longo, você coloca um texto mais curto, e aqui você faz uma descrição do que se refere esse fator crítico de sucesso que você relacionou aqui. Aqui você vai selecionar aqui qual é a força motriz que impulsiona diretamente esse fator crítico de sucesso, e da mesma forma que nós classificamos as forças motrizes, você vai estar então classificando aqui os fatores críticos de sucesso quanto à importância e quanto à incerteza, tá bom? Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, nós temos aqui o roubo de cargas. Então, é um fator crítico de sucesso, tá? Esse roubo de carga aqui, alguns fatores, dependendo da análise, dependendo do segmento, né? Dependendo do negócio que você for analisar, em algum momento um fator crítico de sucesso pode se confundir aí com um risco, mas isso não é uma regra, tá ok? Então nesse nosso caso aqui, nesse nosso exemplo aqui, roubo de cargas é um fator crítico de sucesso em relação à decisão estratégica da empresa, tá bom? Então aqui roubo de carga, a descrição é roubo de carga, e aqui a força motriz que impulsiona diretamente esse fator crítico de sucesso aqui, tá? São as forças políticas, forças econômicas, tendência de mercado,
forças tecnológicas ou tendências demográficas, né? Então aqui nós temos duas aqui que impulsionam diretamente aqui, são as forças socioeconômicas, que são as condições sociais e econômicas da população, né? E as forças políticas. Então, nesse nosso exemplo aqui, na minha avaliação, eu entendo que as forças políticas, né, a falta de segurança, a falta de políticas de segurança, isso aí é o que influencia mais, é o que impulsiona mais esse fator crítico de sucesso aqui, ok? Então, qual é o nível de importância desse fator crítico de sucesso em relação à decisão estratégica da organização? É importantíssimo, ok? Porque isso aqui pode alavancar custos, pode provocar uma série de prejuízos aí para a organização. E o nível de incerteza é totalmente incerto, porque está relacionado à política e a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer em relação à política no nosso país, ok? Então, o próximo fator crítico de sucesso aqui é a explosão de caixas eletrônicos, tá ok? E aqui, da mesma forma, vamos relacionar aqui a força motriz, né? Como é um crime, né? Um delito que está em alta aí no cenário brasileiro, então eu vou relacionar aqui, o raciocínio é o mesmo com o roubo de carga, as forças políticas são aquelas forças que impulsionam, né, mais esse fator crítico de sucesso. Qual o nível de importância aqui? Também importantíssimo, ele pode destruir, acabar com a operação da organização, e o nível de certeza também totalmente incerto, porque as forças políticas, né, ela tem um nível de incerteza aqui muito grande, tá? E aqui roubos à farmácia, no caso roubos a estabelecimentos comerciais em geral, que também está em alta, tá? Da mesma forma que as forças políticas aqui também estão relacionadas, tá bom? Mas como é algo menos grave, numa escala de grandeza, esse aqui está bem abaixo, então eu posso colocar aqui como forças socioeconômicas impulsionando então aqueles delitos ali de roubo a estabelecimento comercial, tá ok? O nível de importância aqui não é muito grande, porque o prejuízo, né, o impacto não é muito grande, dependendo do que tem ali, então vou colocar aqui importante, e o nível de certeza também muito incerto ou totalmente incerto, né? Porque também as forças socioeconômicas estão ligadas diretamente às forças políticas. As condições sociais e econômicas do país estão diretamente ligadas às políticas públicas, tá? Então aqui os índices de violência é um fator crítico de sucesso também, tá? Então aqui já não é um risco, né? Aqui pode ser considerado um risco, aqui também um risco, aqui também um risco, mas aqui, ó, índices de violência é um fator que impulsiona, aliás, é um fator que interfere diretamente então na decisão estratégica da empresa, ok? Então os índices de violência estão relacionados também às condições socioeconômicas, tá bom? Aqui o nível de importância é importante, ok? E aqui o nível de incerteza também totalmente incerto, porque está relacionado a políticas públicas. Aqui policiamento local, tá bom? A falta de policiamento está diretamente ligado às forças políticas, tá ok? E o nível de importância aqui é muito grande e o nível de certeza também é muito incerto, ok? Então aqui nós já identificamos aqui, né, relacionamos as forças motrizes, classificamos aqui o grau de importância e o grau de incerteza de cada fator crítico de sucesso desse aqui na decisão estratégica da organização. E aqui na aba hierarquias nós temos aqui o resultado da avaliação, ok? Nós temos aqui então as duas forças motrizes que nós utilizamos, tá ok? Se tivesse outras, elas apareceriam elencadas aqui também, tá bom? Aqui você tem a média da pontuação, tá bom? E aqui você tem então o resultado da avaliação dos fatores críticos de sucesso, que foram aqueles que nós elencamos lá, ok? Aqui na aba lógica dos cenários, então nós temos aqui o resultado, tá?
dos fatores críticos de sucesso mais relevantes, ou seja, aqueles que receberam maior pontuação. Então aqui a maior pontuação, em primeiro lugar, vem roubo de cargas, em segundo lugar vem aqui explosão de caixa eletrônico, em terceiro lugar policiamento local, roubo à farmácia e índices de violência. E aqui as forças motrizes que têm maior pontuação, né? Em primeiro lugar aqui a força socioeconômica e em segundo lugar então as forças, primeiro lugar as forças políticas, em segundo lugar as forças socioeconômicas, ok? E aqui nós temos então a lógica dos cenários, que é a construção propriamente dita dos cenários, tá? E nós temos aqui então 4 cenários possíveis, ok? Então aqui no cenário otimista você tem aqui uma descrição, certo? Do cenário otimista com as variáveis que foram pontuadas e analisadas por você anteriormente, tá ok? Então vamos ler aqui a parte aqui dos cenários. O cenário otimista, este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação às forças políticas e forças socioeconômicas e os fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, alavancando os seus índices de mensuração, podendo gerar impactos positivos na decisão estratégica da empresa, favorecendo o sucesso de suas atividades, ok? Então, este é o melhor cenário, com a melhoria considerável em roubo de cargas, explosão de caixas eletrônicos, policiamento local, roubo à farmácia e índices de violência, ok? Ou seja, vai ter uma melhoria nesses índices, né? E essa melhoria pode sim favorecer a decisão estratégica da empresa, ok? Ou seja, melhorando esses índices aqui, reduz, por exemplo, custos com seguro, custo com transporte e por aí vai, ok? Então aqui o cenário pessimista, né? Esse cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação às forças políticas e forças socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, fazendo despencar seus índices de mensuração, podendo gerar impactos negativos na decisão estratégica da empresa, desfavorecendo e comprometendo os resultados e o sucesso de suas atividades. Este é o pior cenário, com uma estagnação ou agravamento considerável em roubo de cargas, explosão de caixa eletrônico, policiamento local, roubos à farmácia e índices de violência. Na realidade que a gente já está vendo aí então no cenário aí brasileiro, tá ok? Então esse aqui é o pior cenário, ok? É justamente o oposto desse primeiro cenário aqui, que é o melhor cenário, tá ok? E aqui você tem então o terceiro cenário possível, que é um cenário neutro, tá? Aqui esse cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação às forças socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso são impulsionados por essas forças, alavancando seus índices de mensuração e um agravamento considerável em relação às forças políticas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças. Ou seja, nesse cenário neutro aqui você tem uma melhoria em uma força motriz e um agravamento em outra força motriz, ok? E nesse cenário de compensação aqui é o mesmo raciocínio, só que você tem um agravamento em uma outra força motriz e uma melhoria em determinada força motriz, tá ok? Então com isso você tem dois cenários aqui, né, com resultados diferentes, embora a lógica seja a mesma, mas o resultado é diferente, tá bom? Então ficamos por aqui, né? Essa parte aqui de cenários nós já falamos sobre tudo, tá bom? Então te aguardo aí no próximo vídeo. Um grande abraço e sucesso!